Olá pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Começando aqui mais uma live do Síndico Net. Esperar aqui o pessoal entrar. Hoje vamos falar sobre um tema crescente que é relacionado aí à instalação de carregadores de veículos elétricos dentro dos condomínios. A gente tem acompanhado isso de perto, inclusive soltando matérias no Síndico Net. A demanda, como eu falei, ela é muito crescente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente já tem mais de 250 mil veículos elétricos emplacados. E olhando aqui para a série histórica da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a gente está com uma média, né, no Brasil de aproximadamente 11 mil novos veículos elétricos sendo emplacados por mês. Tá? Sendo que em dezembro do ano passado chegou um número recorde de 16 mil novos veículos e agora em março bateu o recorde do ano, se eu não me engano, com em torno de 13 mil veículos vendidos, aí, emplacados no Brasil. Então, o que acontece? Para o síndico está chegando esse tipo de demanda e ele precisa saber lidar em como fazer essa implantação dessas estações, desses sistemas de recarga de veículos elétricos, principalmente agora que o Corpo de Bombeiros de São Paulo soltou um parecer técnico determinando ali várias regras, algumas regras super restringíveis ali para poder conseguir fazer esse tipo de implantação, quase que tornando inviável, né, dentro dos condomínios. Então, o que aconteceu foi que esse documento está sendo agora revisado junto com o Secov, junto com a própria a BVE também, para sair então daqui um prazo, a gente vai falar sobre isso, de como essas regras vão ficar e se elas vão ser aplicadas para todo o Brasil ou não, enfim, isso que eu quero conversar aqui com os nossos convidados de hoje. Então, para falar sobre esse tema, eu chamei aqui 3 convidados. Primeiro, a doutora Lisa Lima, que é uma advogada muito atuante em condomínios e já atuando com muitas demandas relacionadas a esse tema, então ela pode dar para a gente toda noção jurídica e experiência jurídica do que ela tem vivenciado atualmente. Chamei também aqui o Tadeu Rezende, que é membro da BVE, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, é super atuante nesse setor e ele também é CEO da Power2Go, que é uma empresa de carregadores elétricos, e ele pode contar para a gente também essa parte mais técnica de como funcionam esses carregadores. E o engenheiro Milton Bigutti Júnior, que assim como o Tadeu também é engenheiro, e ele é diretor da vice, na verdade ele é integrante da vice-presidência de tecnologia e sustentabilidade do Secov de São Paulo, ou seja, ele é uma das pessoas mais atuantes nessa revisão desse documento do Corpo de Bombeiros e também é diretor técnico de energia sustentável da construtora e incorporadora M. Bigutti. Então a gente tem 3 pessoas com perfis diferentes, com currículos diferentes para falar sobre um tema aí mais abrangente. Tá? Então a ideia aqui hoje é falar sobre os riscos, sobre esse parecer, afinal de contas, como que, para que caminho ele está seguindo e o que vai ser obrigado a seguir, o que vai ser determinado ou não, né, para vocês seguirem. Vamos falar como funcionam esses carregadores e, enfim, tudo que envolve aí esse tema para vocês saberem lidar, né? Como lidar, por exemplo, com moradores que chegam com esse tipo de demanda para vocês. E vocês têm que ter ali um posicionamento e fazer isso de uma forma correta também. Então, eu vou conectar aqui os nossos convidados. Deixa eu ver aqui. A Lisa já está entrando. Oi, Lisa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Estou chamando aqui também o Milton e o Tadeu. Deixa eu pegar ele aqui. Tá.
Só um minutinho. Oi, Milton, tudo jóia? Oi, Milton, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Lisa. Tudo bem. Só um minutinho. Deixa eu chamar aqui o Tadeu para. Pronto. Já já o Tadeu entra. Bom, Lisa e Milton, sejam bem-vindos. Eu já dei uma explanada aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Aí o Tadeu acabou de entrar. Tudo bem, tá? Opa, tá bom, pessoal. Boa. Tudo bem, Tadeu? Boa tarde. Expliquei um pouco, Tadeu, eu estava falando aqui que eu já dei uma contextualizada, fiz uma introduçãozinha. A gente tem muita coisa para falar hoje aqui no nosso papo. E já apresentei vocês também, tá? Falei a especialidade de cada um e eu acho que a gente conseguiu ter um mix aqui de especialidades que vão se complementar muito com tudo que a gente vai falar. O primeiro ponto, aliás, antes da gente começar, eu queria agradecer mais uma vez o Grupo Souza Lima, que está patrocinando essa live. O Grupo Souza Lima atua aí com terceirização de mão de obra nos condomínios praticamente em todo o país. É uma das empresas mais avaliadas que a gente tem no nosso marketplace, que é o Cotei Bem. Inclusive, não é só a mais avaliada, como também está ali entre as melhores, mais bem avaliadas dentro do SíndicoNet e dentro do Cotei Bem. Então, nossos agradecimentos aí para o Grupo Souza Lima, patrocinando mais uma live do SíndicoNet. Agora, entrando de fato no assunto aí de recarregadores dentro dos condomínios, eu queria começar por você, Milton, que inclusive você está super atuante em relação aí ao parecer que foi proposto, né, e escrito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Para a gente entender, para quem está assistindo a gente entender, quais são os principais itens que compõem esse parecer técnico, de novo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E uma dúvida muito frequente aqui também é se ele abrange só a cidade de São Paulo, só o estado de São Paulo ou todo o país também. Bom, boa tarde, Júlio, Lisa, Tadeu. Boa tarde a todos aí, os espectadores aí, né? Os internautas. Bom, essa consulta pública, primeiro é bom frisar que não é uma norma ainda, não é uma lei, né? Não é uma consulta pública que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo soltou, né? Para justamente regulamentar ou regular os carregamentos elétricos, carregadores elétricos aí, com relação à segurança contra incêndio, né? Essa consulta vale para todo o estado de São Paulo, somente estado de São Paulo, não é para o Brasil, tá? Porque o Corpo de Bombeiros é estadual. E os principais pontos, assim, rapidamente passando, né? É uma consulta pública até um pouco extensa, mas os principais pontos é regular, principalmente, as instalações elétricas dos condomínios, tá? Para não fazerem, entre aspas, a famosa gambiarra, né? Para ligar as gambiarras aí para carregadores elétricos, tá? Então, regular essas instalações, basicamente seguir as normas técnicas e alguns itens que diz respeito à parte física dos condomínios, como, por exemplo, não, os três principais itens aí podemos citar, né? O afastamento entre vagas de 5 metros entre uma vaga e outra. Então, se uma vaga tem um carregador elétrico, ela tem que estar afastada, ela tem que ter 5 metros de tamanho, de largura, para ter o afastamento lateral do eixo dela e 2,5 metros de cada lado. Colocação de sprinklers, que é aquele chuveirinho, né? O chuveiro automático em cima das vagas elétricas. Se não tivesse distanciamento de 5 metros, fazer alguma contenção de parede corta-fogo, vamos chamar assim, ou seja, uma contenção física de parede corta-fogo entre as vagas elétricas, eu chamo de vaga elétrica, né? Quando eu falo vaga elétrica, é a vaga com carregador elétrico, tá? Entre a vaga elétrica e as demais vagas, tá? Alguma contenção física. Basicamente, eu acho que é isso, são a distância, os chuveiros elétricos e a contenção do fogo. Fora realmente seguir as normas técnicas, sistemas de exaustão, enfim. Ele põe uma série de restrições que a gente, junto com a BVS, Induscon, Secov, Abrainc, enfim, todo mundo aí nessa discussão aí, que é uma polêmica muito grande aí, que envolve segurança, né, dos usuários e segurança dos moradores dos condomínios. Boa, perfeito. Então, vocês estão fazendo esse trabalho, né? A BVE também, junto com o Tadeu,
para fazer essa revisão. E isso foi estipulado um prazo, esse prazo foi prorrogado. Como que está essa questão do prazo para finalizar esse É, documento? quando publicaram essa consulta aí, né, foi meio assim de todo mundo ficou, eu lembro que teve um seminário, um workshop de alguma entidade uma semana antes, aí logo na semana seguinte publicaram essa consulta e ficou todo mundo meio, que eram 30 dias para todos se manifestarem, e foi uma consulta muito técnica, né, é uma consulta muito técnica, tanto do ponto de vista dos carregadores elétricos, como do ponto de vista dos veículos elétricos, como do ponto de vista das construtoras. É algo muito técnico, porque envolve condomínios que já possuem vagas elétricas, condomínios entregues, condomínios a serem entregues, condomínios que já foram vendidos, mas não foram entregues. Enfim, envolve não só o carro elétrico, mas envolve também o patinete elétrico, a bicicleta elétrica, então, carregadores elétricos, né? Então, 30 dias era muito pouco, mas prontamente aí as entidades se reuniram, Secob, Sinduscom, a BVE, a Anfávia, a Abrainc, todo mundo junto lá, a Associação dos Carregadores, enfim, todo mundo se reuniu e aí conseguimos um prazo de mais 90 dias para entregar essa documentação e aí começaram sim os trabalhos de análise e elaboração dos pareceres técnicos de cada entidade, que provavelmente é muito parecido, muito similar, porque estamos trabalhando em conjunto, para realmente apresentar para o Corpo de Bombeiros e tentar entender ou explicar quais são os riscos e minimizar ou mitigar esses riscos. Tá, ótimo, então. E Lisa, falando, né, de essa questão da região, né, como que está isso em outros estados ou cidades do Brasil, né? A gente sabe, inclusive, que tem uma lei aqui já em São Paulo para condomínios novos, né? Você pode dar uma explanada assim para a gente sobre essa questão de lei? Claro, claro. Bom, oficialmente agora, então, boa tarde a todos, né? Vamos tentar esclarecer, né, um pouco das questões. A gente está com muita dúvida ainda, né, de o que é um assunto em construção, né? Os condomínios estão tentando se adaptar, né, aos carros elétricos, enfim. A gente tem a dificuldade de ter condomínios muito diversos, né? Estruturalmente falando, financeiramente também, enfim. E aí a legislação está tentando, né, de alguma forma acompanhar e trazer algumas normas, tá? A gente não tem uma legislação federal, né, específica para carros elétricos ainda. E o que a gente, né, tem vigente hoje são algumas normas técnicas, algumas regras, né, relacionadas às questões de instalações elétricas. E acho que Tadeu vai poder explicar um pouco melhor aí sobre cada uma delas. Mas o que a gente tem aqui em São Paulo é uma norma que estabelece que os condomínios entregues a partir, né, de 2020, eles precisam vir com uma adaptação que traga uma solução para carregamento elétrico, né? Mas a gente não tem uma norma que diga o que acontece com os condomínios que já estão instalados antes. Então, fica sempre, né, essa dúvida e, enfim, a gente acaba utilizando outras normas legais e técnicas para poder regular, né, essas instalações. A gente usa os artigos do Código Civil, que tratam um pouco, né, da questão da responsabilidade do síndico com relação a cuidar ali das áreas comuns. E, enfim, até um artigo do Código Penal também, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, né, que trata da questão da responsabilidade dele, né, caso haja um acidente fatal. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui são as normas técnicas, né, da ABNT e de alguns outros órgãos reguladores que já vêm sendo utilizadas e que a gente entende que atende por hora às necessidades. A gente teve recentemente também uma norma técnica do Corpo de Bombeiros de Goiânia, né, que saiu na frente, né, e ao contrário de São Paulo, né, porque em São Paulo o Corpo de Bombeiros decidiu, né, abrir para consulta, como o Milton explicou, mas em Goiânia a gente já tem essa norma técnica que já trata do assunto, né, e traz realmente algumas limitações aí para as instalações e, enfim, a gente pode também comentar delas aí tecnicamente um pouco mais na frente. Tá, não, legal, tá ótimo, Lisa. Tadeu, a gente ainda, pessoal, a gente ainda vai falar também como que o síndico lida com esse tipo de situação agora também, quando chega esse tipo de demanda, tá? Antes disso, Tadeu, eu queria que você explicasse um pouco quais são, de fato, né, os riscos aí de incêndio, principalmente quando a gente compara, né, isso com os carros convencionais. Porque a gente vê, assim, a internet tem esse poder, né, as redes sociais, de que quando um assunto
específico, né, como um incidente num carro elétrico que pega fogo, isso é uma notícia muito atual hoje em dia, muito falada. Então, isso é muito divulgado na imprensa. Mas, comparando com os carros convencionais, o carro elétrico, esse carregamento, né, ele gera um risco maior do que um dos carros convencionais de incêndio. Né? Eu sei que você tem números aí que comparam essas duas situações, né? Sim, Júlio, isso é um negócio super importante, né? A primeira coisa que eu acho que merece comentário, né, a importância dessa consulta pública, né? Você tem que lembrar que o bombeiro é uma pessoa que sai de casa para arriscar sua vida para proteger os nossos bens, o meio ambiente e as pessoas, né? Então é um grupo de pessoas especial que trabalha pela sociedade. Eu acho que todo mundo tem que ser muito grato pelo trabalho que o Corpo de Bombeiros faz e a forma de fazer isso como consulta pública nesse caso foi muito bacana. Acho que demonstra um respeito enorme pela sociedade e por todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, muito bem-vindo. Quando a gente pensa no carro elétrico e no carro a gasolina, é importante ter em mente o seguinte: a probabilidade de incêndio num carro elétrico é 60 vezes menor. Ou seja, a probabilidade do carro a gasolina pegar fogo, e temos que lembrar, né, que é um motor a combustão. Então, o que tem dentro do carro é combustível, e ele funciona botando fogo no combustível, né? É assim que funciona. Então, o carro a combustão ele é 60 vezes maior a probabilidade dele ter um incêndio. Então, o que significa? Se eu pegar numa garagem, tirar um carro a gasolina e colocar um carro elétrico no lugar, intrinsecamente o risco de incêndio daquela garagem diminuiu. É uma coisa muito importante, né? A outra coisa que é muito importante a gente saber é que é o seguinte: a recarga no carro elétrico, ela torna a situação do carro mais segura. Por quê? Porque, dá o meu exemplo, eu ando de carro elétrico faz 4 anos. Eu demorei 1 ano para me acostumar com a ideia de que quando eu parava o carro e botava o carregador, muitas vezes não começava a recarga. Por quê? Porque o carro estava esperando a bateria baixar a temperatura para ele poder iniciar a recarga. E se você tiver um problema na bateria ou um aquecimento, ele interrompe a recarga ou não deixa começar. Então, a presença do carregador torna a presença do carro elétrico mais segura, além dele ter uma probabilidade muito menor. E a outra coisa que é importante é que quando ocorre um incêndio num carro elétrico, né, e nós estamos falando, nós estamos falando de uma população de 30 milhões de carros no mundo, 400 incidentes, tá? É super pouco mesmo, é uma coisa absurdamente pequena. Mas quando você olha essa população e você entende quando ocorreu esse incêndio, na maior parte das vezes, ocorre com o carro parado ou numa situação de impacto, tá? O parado, nós estamos falando de mais de 50%, e significa parado não acontecendo nada, tá? Não tem nem carregamento acontecendo. Qual a conclusão disso? E aí tem uma outra coisa que é importante, Júlio, que o carro em geral, né, um carro a gasolina, inclusive, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele tinha 70%, 80% de metal. Hoje em dia, esse carro é 40% borracha de plástico. Então, qualquer carro hoje, se pegar fogo, ele pega fogo mais. Então, a grande conclusão que a gente chega é que o problema e o desafio que os bombeiros estão vivendo hoje não tem nada a ver com o carro elétrico, ele é um desafio da garagem. As garagens residenciais, ou as garagens em geral, tem coisas dentro dela que pegam mais fogo. Se houver um incêndio, elas vão pegar fogo. Então, você tem que tratar disso. Mas o carro elétrico em si é super seguro, muito mais seguro do que o carro a gasolina, né? E aí eu acho que esse é o ponto que a gente tem que atacar, porque quando você começa a pensar em soluções individuais, do tipo parede de corta-fogo, ou colocar sprinkler só na vaga que vai carregar, etc., primeiro é desnecessário, porque, como eu expliquei, o carro elétrico ele tem menos risco de incêndio, e quando ele está carregando, menos ainda, né? Segundo, que é inócuo, quer dizer, o espaçamento de vaga em prédios existentes é impossível, porque os prédios têm matrícula. Então, isso está gravado em matrícula, o IPTU já foi calculado. Então, se você chegar numa garagem e falar, agora eu vou distanciar as vagas, vou redistribuir, é quase que fazer uma, não vou chamar de reforma agrária, né, mas você vai procurar uma reforma de distribuição e uso da área urbana, que não faz o menor sentido, não vai acontecer. E a outra coisa é a parede de corta-fogo, né? Quer dizer, o Código de Obras de São Paulo, né, o qual o Bigutti tem que seguir para construir os seus empreendimentos, ele define que uma vaga tem até 2,5 metros de largura. Se você pegar um carro que tem 2,10 metros e colocar dentro de uma vaga e tentar abrir a porta com uma restrição com 2,5 metros, você não consegue sair do carro, né? Então, não dá para colocar uma parede de corta-fogo, além de ela ser desnecessária, né? Então, acho que todos esses pontos levam a gente, junto com os bombeiros, numa discussão muito mais centrada e focada no que é uma garagem, né, completa, com todos os carros a gasolina, etc., e quais são as medidas de segurança que você precisa implantar numa garagem de prédio residencial novo
ou existente. Acho que esse é o grande foco, a grande agenda agora nessa colaboração técnica com a BVE, Secov, Sinduscom e o Corpo de Bombeiros. Legal. Milton, vocês estão otimistas aí? Porque, como o Tadeu falou, é super importante mesmo o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Inclusive ter tido essa iniciativa, né? Acho que agora é o momento só de calibrar direito, né? E usar ali o bom senso também. No final das contas, você que está bem atuante, Milton, você está otimista aí com o resultado final aí desse documento? Na realidade, né, como acho que a grande maioria da população brasileira é fã do Corpo de Bombeiros, né? Realmente são pessoas que na hora da confusão, quem está lá para botar a vida em risco são eles, não somos nós aqui que estamos discutindo viabilidades, riscos, entre aspas, né? Na hora da confusão eles estão lá, por isso que o respeito é fundamental. Inclusive, Mas, na realidade, nós vamos ter que... Oi? Foi o dia do bombeiro agora, no dia 2 de julho. Né? Foi ontem. Ontem Foi o dia do bombeiro, exatamente. Aliás, tem alguns amigos bombeiros que eu falei com eles pessoalmente ontem e fica aqui um abraço para todos o pessoal do Corpo de Bombeiros aí. Mas com relação ao otimismo, na realidade não é essa palavra. Na realidade nós temos que realmente demonstrar, como o Tadeu citou, uma análise de riscos, né? Tudo hoje tem risco, independente do caso. Se você andar de avião, tem risco do avião cair. Certo? Mas não é por isso que você vai deixar de andar de avião, certo? Então tudo tem risco. Agora tem que ser uma análise de qual é esse risco. O Tadeu acabou de expor aí que o risco é muito menor de um carro elétrico. E mesmo para um carro a combustão em garagens, quando você ouve falar que um carro a combustão pegou fogo dentro de uma garagem, que teve é muito difícil, entendeu? Então é uma discussão de análise de riscos. E uma coisa que nós vamos pautar bastante também é dividir o que é condomínio entregue com condomínio novo, certo? E em construção, porque em construção já vamos chamar de novo também, porque não está entregue, mas está em construção, já tá elaborado todos os projetos, não tem como mudar mais, né? Então, condomínio entregue do que condomínio novo, e também de carro elétrico do resto, né? O que seria o resto? O patinete, a bicicleta, aquele monte de parafernália de coisas elétricas que não tem, na minha concepção, não tem uma segurança, com certeza, tão grande quanto os carregadores de carros e os próprios carros elétricos. Então, nós vamos dividir a pauta dessa maneira, antes e depois dos condomínios, e também carro elétrico do restante. E aí sim, fazer as proposituras aí que nós acharmos aí convenientes, sempre baseados em dados reais de riscos. Na realidade, vai ser uma análise de riscos que nós vamos... Mas o Corpo de Bombeiros está muito aberto conosco, nós estamos conversando bastante com eles, está tendo um diálogo muito bom com o Corpo de Bombeiros. Ótimo, tá. Agora, nessa separação que você falou, como que entram as motos? Estão juntas com os carros? Aí a segurança das motos é o Tadeu que pode falar melhor do que eu, porque tem aquelas motos e motos, né? Tem as motinhos que é fabricada no quintal da esquina e as outras. Então, na realidade, tem uma diferença sim, na minha opinião, mas aí essa parte é mais, acho que o Tadeu que pode colocar. Tá. Existe uma discussão mundial inteira sobre micromobilidade, viu, Júlia? Esse negócio é muito importante. Em Nova York, houveram muitas ocorrências e, curiosamente, as ocorrências não eram nas garagens, tá? As ocorrências eram nas casas das pessoas, porque a pessoa chegava na garagem, deixava lá a sua motinha ou seu scooter, pegava aquele pacote de bateria, saía levando para dentro do apartamento e botava para carregar, né? E aí, quando ocorre um incidente, na verdade, o incidente não era nem um incêndio que queimava o apartamento, era a dissipação de gases que criavam problema dentro do apartamento, então, enfim. E aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, criou-se uma regulação sobre aprovação da tecnologia dessas baterias e dos sistemas de carregamento para garantir a segurança das pessoas. Tá? O que acontece na indústria automobilística é que os carros eles já passam por um escrutínio de tecnologia de segurança absurdo antes de serem lançados no mercado, porque os fabricantes criaram um carro novo que custa 2 bilhões de dólares. Tá? É muito dinheiro. Então, para você lançar no mercado, você tem que ter certeza que ele é seguro, porque o fabricante de carro ele não tem a chance de errar no produto, né? De lançar um carro que dá errado e depois arrumar. Não, ele tem que lançar um carro certo, inclusive incluindo a segurança. A micromobilidade não é assim, ela é muito, muito diluída, tem muito fabricante. Então, o processo de normatização da micromobilidade é importante. Mas, do ponto de vista prático, o mais fácil de fazer com micromobilidade é você ter no condomínio uma área alocada para fazer a recarga desses dispositivos. Até por uma questão de custo, tá? Quando você coloca infraestrutura de recarga na garagem, e a gente é especialista nisso, a gente hoje é o maior operador do Brasil de recarga em condomínio.
para você pegar uma vaga que já tem uma recarga de carro elétrico e você ampliar ela para carregar um patinete na vaga, o custo incremental é absurdo. Mas se você pegar esses patinetes e levar para um cantinho da garagem que você pode fazer a recarga deles concentrado, é muito bom. E aí você tem formas de fazer proteção contra incêndio dessa área, etc. Dá para fazer uma coisa alocada, aí faz sentido. Agora, para o carro em si não faz sentido. E por quê? Voltando ao exemplo do Bigutti, que eu achei ótimo, Bigutti, a sua autonomia do avião é excelente, né? Então eu fico pensando, agora nós vamos fazer o voo de avião livre de riscos, né? Então agora o avião vai voar no máximo 1.000 metros de altitude, né? Todo passageiro vai receber um paraquedas antes de entrar no avião, né? Super confortável. Um paraquedas pesa 12 a 16 quilos, né? Então você veste aquilo, você embarca no avião, senta na cadeira e, by the way, vai ter que colocar metade dos passageiros, porque não vai caber todo mundo dentro do avião, né? E tem que dar tempo de sair todo mundo pela porta se o avião for cair. E, bem, resumindo, não tem mais voo intercontinental, né? Então, a partir de agora, em prol da segurança dos aviões, a gente vai, todo mundo fazer voo transatlântico, não existe mais, vamos passar de navio, porque não dá, né, para voar. E não é assim que funciona, né? A gente avaliou o risco, a sociedade como um todo entendeu que o custo da prevenção 100% no avião versus o benefício social das pessoas se deslocarem, ele compensa, ele se achou uma equação possível. A questão da segurança em garagens para incêndio é a mesma coisa. Historicamente, isso não é uma discussão de agora, né, Bigutti? A cada 10 anos se fala nisso, e a gente senta e, como sociedade, tenta entender, olha, quais são os custos para você colocar uma segurança em garagem, quais são os benefícios e qual é o risco, né? E aí a sociedade como um todo tenta, nesse diálogo, chegar numa situação de entendimento comum. Uma das coisas que é importante, que isso é fundamental entender, o Corpo de Bombeiros ele tem um conjunto de instruções técnicas, tá? Não é a primeira vez que o bombeiro escreve alguma coisa que influencia o lugar onde a gente mora ou as coisas que a gente usa, né? São dezenas de instruções. Cada instrução se refere a uma situação específica. Dentre elas, existe uma instrução muito importante, que chama IT 43. O que a IT 43 faz? Ela estabelece quais são as regras de adaptação de um prédio existente. Então, se eu tenho um prédio que foi construído nos anos 70, o que eu tenho que fazer nesse prédio para poder ter uma garantia de segurança adequada e, por consequência, ter a emissão do AVCB daquele prédio, tá? E o princípio filosófico da IT 43 é muito importante, que é o seguinte: aquilo que foi feito de acordo com uma certa regra vigente na época, tá ok. E aí tem pequenas exceções e coisas importantes que têm que ser feitas, não para pegar o prédio e levar ele para a condição de um prédio que foi construído e lançado em 2024 para construção futura. Não, mas para trazer ele, primeiro, para o que era a condição de projeto e alguma adaptação que seja extremamente necessária. Vou dar o exemplo do meu prédio. Eu moro num prédio de 30 apartamentos, 15 andares. Quando veio a IT43, a primeira coisa que fizeram foi tirar todos os fechamentos que tinham na escada de emergência, porque a escada de emergência era conectada com o hall dos elevadores sociais. Mas ninguém apareceu lá para falar que tinha que fazer uma segunda escada de emergência fora do prédio, porque não faz sentido, né? Vamos usar a mesma escada. Jamais seria aprovado hoje aquele projeto, mas o prédio está lá, ele existe, ele funciona sem porta corta-fogo, mas com uma escada que tem fluxo permanente. O que foi pedido de adaptação pelos bombeiros e que faz todo sentido? Corrimão nas escadas. Porque se você vai descer a escada, fazer corrimão é baratinho e, pô, todo mundo precisa poder apoiar a mão no corrimão para poder descer a escada, entendeu? Então, esse princípio da IT43 ele é extremamente importante para dar tranquilidade para todo mundo que está aqui com a gente nessa live, de que, poxa, o que vai acontecer com o prédio onde eu moro? Nada. Ou muito pouco. Ou coisas que façam sentido econômico e técnico para o seu prédio, né? Portanto, se o morador quer hoje instalar um carregador de carro elétrico no prédio, ele pode instalar, não tem problema nenhum, porque está de acordo com a norma vigente no momento, tá certo? E quando vier uma nova norma do Corpo de Bombeiros, o prédio já está coberto pela vigência da IT 43 e a filosofia por trás dela. Tá, agora ainda nesse ponto aqui que a gente está falando, principalmente aí dos riscos, tem um ponto de atenção aí, tudo bem, né? Os riscos são comprovadamente reduzidos quando comparados ali com carros convencionais a combustão, mas tem um ponto, Milton, que eu gostaria que você explicasse um pouco mais, né? Porque é o seguinte, quando acontece, então, um caso ali, um sinistro, um incêndio, esse tipo de incêndio é mais difícil de controlar, né? Explica um pouco mais sobre isso, Milton. O
o incêndio no carro elétrico é um incêndio mais difícil de apagar, né? Com água, vamos dizer assim. Então você jogar água, precisa de muito mais água, tá? Para apagar o incêndio do carro elétrico do que o incêndio do carro a combustão. Então é esse tipo de situação que nós temos que analisar, é esse tipo de risco que nós temos que analisar. O carro a combustão pega mais fogo? Pega, certo? E o carro elétrico pega menos fogo, sim, mas o incêndio do carro elétrico, quando pega, é mais difícil de apagar. E isso que o Corpo de Bombeiros também está alegando muito para nós, e nós temos que, através dessa análise de risco, ver o que nós podemos fazer para minimizar e dar tempo do Corpo de Bombeiros chegar, ou de uma brigada de incêndio chegar e atuar nesse caso. Tá, eu estou vendo uma pergunta aqui que apareceu para mim: água no carro elétrico? Sim, você tem que usar água para apagar o fogo, certo? E tem que usar muita água para apagar o fogo, tá? No carro elétrico. Fogo se apaga com água, inclusive nesse caso. Não tem como e é difícil de apagar. Essa é a grande diferença do incêndio no carro elétrico para o incêndio no carro a combustão. O fogo é um pouco mais difícil de apagar. E também, só antes do Tadeu complementar, as chamas do carro elétrico saem pelas laterais, né? O carro a combustão sai no capô, basicamente. E o carro elétrico sai pelas laterais. Por isso que o bombeiro está pedindo esse distanciamento. Mas volto a falar, gente. O risco é 60, o Tadeu acabou de passar esses dados para nós aqui, 60 vezes menor do que um carro a combustão, certo? Acho que raramente alguém que está aqui na live, ou alguém que está assistindo, viu já um carro a combustão pegar fogo dentro de uma garagem, estacionado. É muito raro isso acontecer. E o do carro elétrico é 60 vezes menor ainda. Então é esse tipo de análise que nós vamos ter que fazer. Tem Por favor, Tadeu. são interessantes, né? Que a dissipação térmica, um carro a combustão, ele atinge o máximo de dissipação térmica em 3 minutos, tá? Então, da hora que ele começa a queimar, 2 a 3 minutos depois, estoura, porque o tanque de combustível ele é de plástico, né? Então ele derrete, estoura, aquele negócio libera 8, 10 megawatts de potência durante um espaço curto de tempo e depois continua ali da faixa dos 3 a 2 megawatts. O carro a bateria, o que acontece? Ele demora 13 a 14 minutos entre o começo da reação até ele efetivamente esquentar e apresentar chama, né? Então você tem um tempo, né, dessa aceleração muito grande. Se você perguntar para qualquer bombeiro, eles chamam isso de tempo de ouro, tá? Que é o tempo que você tem para reagir. O bombeiro, em 13, 14 minutos, ele salva dezenas de vidas, ele faz um monte de coisa que ele tem tempo para fazer. E o que é interessante do carro elétrico é que esse pico de dissipação não é um pico de 8.000, é um pico de 3.000, 2.500. E a dissipação total energética é igual. Por quê? Porque é a energia que está acumulada no carro, né? Seja um carro a gasolina ou um carro a bateria, a energia que está acumulada é aquilo que você precisa para deslocar aquela 1 tonelada, 2 toneladas de carro por 400 quilômetros. Tá? Então isso é muito importante entender. O que acontece com o processo de apagar o incêndio é que, de fato, a bateria ela é autoalimentada, né? Então a reação ocorre dentro dela. No carro a gasolina, ela é alimentada com oxigênio externo, então você pode, a água funciona bastante bem. Mas, pessoal, super importante, os dois incêndios se apagam, tá? Não existe um incêndio. Se o incêndio de carro elétrico fosse infinito, ia ter gente queimando o carro elétrico para gerar energia e ganhar dinheiro, né? Porque é uma excelente fonte de recurso. Tá certo, Tadeu. Vamos entrar numa questão agora mais jurídica e prática, Lisa, que eu acho que, inclusive no SíndicoNet, a gente tem recebido muitos questionamentos sobre isso, né? Porque o que acontece? Os síndicos estão sabendo, então, desse parecer, principalmente em São Paulo, estão todos muito preocupados. Os moradores também, aqueles moradores que têm carros elétricos ou aqueles que estão pensando em comprar, estão levando aí essa notícia, essa informação do parecer para o síndico, e muitas vezes o síndico não está sabendo lidar com esse tipo de situação, enquanto, inclusive, esse parecer está sendo ali revisado, né? Qual que é a sua recomendação? Como lidar com esse tipo de situação, uma vez que o síndico está lá fazendo a gestão do condomínio e chega um morador, por exemplo, e fala: olha, vou comprar um carro elétrico e gostaria de, né, ver aqui no condomínio a instalação de um sistema de recarga para o meu carro. Como que você está vendo isso? Como que você está presenciando esse tipo de situação? Júlio, quando o condomínio avisa que vai comprar, é mais fácil. O difícil está sendo lidar com aquele que já comprou o carro, né? Já comprou, e chega depois. Né? Acho que precisa ficar claro para todo mundo que esse é um assunto coletivo, não é um assunto individual, né? O condômino, quando ele chega,
para o síndico com essa demanda, na maioria das vezes, na cabeça dele, é uma vaga que tem uma matrícula separada, eu sou proprietário dela, então, a concessionária que eu comprei, eu pretendo comprar o veículo, garantiram que fazem a instalação, que não tem problema algum, garantem tecnicamente que não vai haver risco para o condomínio, dizem muitas vezes que apresentam RT, enfim, e na cabeça do condomínio é muito claro, né, o direito individual dele, de que, enfim, ele pode usar a propriedade privativa dele, que isso inclui a garagem, né, e que ele tem o direito de instalar ali o carregador de carro elétrico. Só que o que precisa ficar claro para todo mundo é que isso é uma questão coletiva, uma vez que aquela energia vai sair do coletivo, né? Então, e ela vai ser instalada numa área que é considerada uma área coletiva, né? As garagens, elas são consideradas áreas comuns do condomínio. Elas, né, muitas vezes tem a demarcação da vaga, né? A vaga, muitas vezes, ela é privativa, né? Porque a gente tem diferença de vaga, tem a vaga que é matriculada, enfim, existe ali um documento, né, que indica que aquela vaga é de propriedade do condômino, e muitas vezes também esse uso da vaga de garagem, ele é indicado através da convenção, né, através do direito de uso de uma área comum, muitas vezes através de sorteio. Mas por conta dessa questão coletiva, isso precisa ser levado para uma assembleia de condôminos, né? Tanto para o síndico autorizar, né, a instalação e pensar numa solução ali que a gente recomenda que seja coletiva, como também para trazer uma negativa para o condômino, né? Porque isso vai trazer uma segurança para o condomínio no que diz respeito até a uma demanda judicial. Né? A gente vem monitorando esses casos, né? A gente tem ainda poucos aqui, né, no estado de São Paulo. A gente falar do estado inteiro, a gente tem 7 ações judiciais já com decisão, e a gente percebe que, na maioria dos casos, são condôminos que ingressam com uma ação, né, porque tiveram uma negativa do condomínio, mas os juízes têm entendido que teve uma decisão de assembleia, né? Aquela comunidade decidiu pela não instalação do carro elétrico e essa decisão é muito legítima, né? Porque aquele condômino, quando ele comprou o apartamento naquele condomínio, não existia solução de carregamento de carro elétrico, né? Então, ele não, né, ele deveria ter pensado, se realmente aquela era uma necessidade para ele fundamental, ele deveria ter buscado, né, um outro local, um outro prédio. Então, assim, a primeira recomendação eu acho que é essa. Não dá para negar ou autorizar sem a realização de uma assembleia. E para a realização de assembleia, a gente também tem recomendado muito, né, que seja consultado um técnico, uma empresa especializada, até para fundamentar essa decisão e para que os condôminos possam decidir, né, de forma mais consciente. Condomínio a gente sabe que tem questões muitas vezes muito pessoais, né? E a negativa, pela simples negativa, também a gente entende que não é razoável, né? Acho que, de novo, precisa ser uma decisão daquela comunidade, porque quando você traz uma análise técnica, né, para aquela comunidade específica, porque, de novo, o condomínio é sempre muito peculiar, né? O condomínio que tem vagas rotativas por sorteio, você precisa encontrar uma solução diferente, porque você vai instalar como, né? Em quais locais? Quantos carregadores você vai disponibilizar? Existe regra naquele condomínio para isso? Se não, né, precisa incluir no regulamento interno como vai ser feito, né, o carregamento naquelas vagas rotativas. Então, é extremamente importante que um técnico faça essa avaliação. Você precisa mensurar quanto o condomínio vai precisar gastar para fazer a adaptação, para fazer a instalação. E essa questão para condomínio muitas vezes muito delicada, né? Eu digo que condomínio não tem culturalmente, né, o hábito de gastar grandes valores, né, e de fazer mudanças muito significativas. E aí você esbarra num coletivo muito diverso que tem interesses muito distintos. Então, daí a dificuldade muito grande, a importância de você ir para a Assembleia, né, muito bem fundamentado e trazer uma discussão embasada em questões técnicas mesmo, né, e eventualmente trazer até valores de valorização daquele patrimônio para que todo mundo perceba o quanto isso pode ser positivo para todo mundo, né, trazer comparativos de instalar um só ou instalar para todo mundo, fazer agora uma parte, depois outra. E, de novo, cada condomínio vai ter a sua particularidade até física e que vai trazer essa diferença, né, na questão da instalação propriamente dita, né? Então, isso tudo precisa ser muito avaliado. Tá. E, Lisa,
qual que é o quórum para aprovação de uma implementação de uma benfeitoria como essa? Essa é a grande questão também, que muitos síndicos vêm perguntando. Tá? Tadeu tá rindo, né? Porque essa pergunta, Júlia, é uma pergunta simples e a resposta vai ser Depende. depende. Bem, Eu sei que todos odeiam os advogados quando a gente responde isso, né? Mas realmente depende, tá? tá. A gente tem uma classificação de obras no Código Civil e aí, a depender da obra que precisa ser feita naquele condomínio, você vai precisar de um quórum mais qualificado ou menos qualificado, né? Para alguns condomínios, a intervenção é muito expressiva, o valor é realmente muito alto. E aí, isso é o que vai trazer a necessidade de um quórum mais qualificado, eventualmente de 2/3 aí do total dos condôminos, tá? Mas, de modo geral, a gente tem visto que as soluções não estão trazendo grandes intervenções e que a gente entende que possivelmente existe a chance aí de ser aprovado pela maioria simples dos condôminos na Assembleia. Mas, de novo, é muito importante essa avaliação técnica até para que você consiga identificar qual é o quórum adequado ali para aquele condomínio. E eu digo até que alguns condomínios, porque, de novo, a gente está tratando de uma questão muito nova, né? Eu digo que é muito importante a gente refletir que aqueles artigos do Código Civil que tratam do quórum, dos condomínios, na época que eles foram redigidos, a gente não tinha muita coisa que a gente tem hoje, né? E aí a gente precisa, nessas horas, olhar como o judiciário está decidindo para tomar uma decisão um pouco mais segura com relação ao quórum. Mas a gente até hoje não teve ainda tempo, né, de entender como o judiciário vai se posicionar especificamente com relação a essa questão do quórum. Porque essas ações, especificamente, que a gente tem monitorado, a gente percebe que não tratou em nenhuma delas a questão específica do quórum. A gente está torcendo para que isso aconteça até para a gente entender, né, o direcionamento do judiciário, mas a gente ainda não tem. Então, tem alguns condomínios que têm um nível de conflito muito grande, né, que as pessoas têm uma disposição para litigar muito expressiva. E isso tudo também precisa ser avaliado na hora de você investir um valor, né, para fazer uma adaptação, uma reforma, né, que está dentro de um risco ali que, né, precisa ser calculado olhando essas características todas desse condomínio. Agora, tem uma outra coisa também que é importante. Por exemplo, alguns condomínios estão pensando em adaptar uma vaga para poder fazer aquela específica de carregamento elétrico. Mas aonde colocar essa vaga? Essa área aonde eles estão querendo colocar essa vaga, ela tinha uma destinação anterior, né? Ela estava descrita na convenção desse condomínio, porque aí a gente precisa tratar do quórum para alteração de destinação do uso de área. E isso também precisa ser observado. E tem uma outra questão também, especificamente para essas vagas, que é o 1342 do Código Civil, que fala, né, da impossibilidade de fazer qualquer intervenção que possa causar prejuízo, né? Então, se você vai colocar essa vaga num lugar embaixo de um apartamento e vai ter um fluxo que não tinha antes ali de condôminos, né? Isso também é importante que seja observado, né, na hora de tomar a decisão e pensar no quórum para deliberação na Assembleia. Ou seja, olhando aí para a visão do síndico, né, nada como estar bem assessorado tecnicamente e juridicamente. É muito importante. importante. E por trás também para ajudar. Isso. Até porque, Júlio, a redação dessa ata dessa Assembleia é muito importante. Porque não adianta só falar, precisa dar a oportunidade mesmo dos condôminos se manifestarem. Eventualmente, até publicar o material antes, para que todo mundo leia com atenção e consiga ir para a Assembleia com mais bagagem para discutir aquele tema, né? E o item de pauta é muito importante que ele seja redigido de forma adequada. Precisa constar a palavra deliberação, porque você não pode deliberar num item que não tem indicação de deliberação, né? Então, de novo, a gente está passando por um momento de adaptação. E aí é importante que seja feito com essa segurança técnica e jurídica para evitar qualquer tipo de prejuízo. Mas olha, parece que eu estou não recomendando, mas de verdade eu acredito. Eu acho que os condomínios precisam, né, sair um pouco desse formato muito conservador, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. Sim. E é importante para os condomínios acompanhar essas mudanças. Exato, até porque olhando o condomínio como um patrimônio, né, ele precisa estar atualizado, porque ele sofre uma concorrência de condomínios novos também. Sim. Então, isso acaba valorizando, né, o condomínio, né, e esse condomínio precisa estar, do mesmo jeito que uma convenção precisa ser atualizada, às vezes, ou até muito mais, né, um regulamento interno, você tem isso para
realmente acompanhar os tempos modernos aí, né? Agora, Júlio, uma coisa, tem duas questões super interessantes, né? Primeiro é que a Assembleia é uma das melhores invenções que se criaram, porque ela cria um marco de decisão no condomínio que pacifica o condomínio, né? Então, eu costumo brincar, né? Assim como a grande área protege o atacante, né? A Assembleia protege o síndico e os moradores, porque você leva a Assembleia, delibera, decide e pronto, está resolvido aquele problema, você bota ele na cestinha dos problemas solucionados. Então, isso é muito bom, a gente sempre recomenda. O pessoal aqui da Lotérica Jade fez uma pergunta que eu achei sensacional, que é: quando a instalação ocorre da forma que a energia vai sair do relógio do morador, essa questão de assembleia, esse é um tema super importante para a gente falar, viu, Júlia? Porque é o seguinte, acho que tem duas partes aqui. Primeiro, eu aprendi com a Lisa que a vaga é um espaço público mesmo quando ela é individual. Quer dizer, a minha vaga escriturada na garagem, ela está dentro do espaço público. Então, ela tem uma infraestrutura que chega na vaga, tem que ser aprovada em assembleia esse tipo de instalação, porque você vai mudar a forma como você está usando as áreas comuns, o telhado, para chegar à infraestrutura. Mas tem um segundo ponto dessa pergunta que é muito importante. E aí, pessoal, se todo mundo quiser lembrar uma coisa da live de hoje, são as duas coisas que eu vou falar agora, que são super importantes. Instalação de carregador de carro elétrico no relógio da unidade é um absurdo e nunca deveria ser feito. Tá? Por quê? Porque se você for analisar todos os prédios onde poderia ser feito, deve ser possível fazer em mais ou menos 0,5%. Tá? Nos outros prédios não dá para fazer e não deveria ser feito. Por quê? Porque existe uma norma chamada 17019 que estabelece como que você deve calcular, do ponto de vista técnico, a carga elétrica de um prédio, tá? E de como ela é instalada na garagem. Então, o que ela fala? Ela define como instala estações de carro elétrico. Ela fala, olha, se a estação for ligada, se o carregador for ligado sem sistema de balanceamento de carga, ele tem que ser fator de capacidade 1, tá? No meu prédio, de novo, tem 30 apartamentos e tem uma entrada padrão da Enel, que é o máximo que dá para ter em baixa tensão, de 250 kVA. Um carregador de 7 kW vezes 30 moradores, porque ligou nos relógios, né? Dá 210. Então eu tenho que tirar da capacidade do prédio de 250, 210 para os carregadores, sobra 40 para todos os apartamentos. É um absurdo, não vai funcionar nunca. Não funciona. O jeito certo é ligar com balanceamento de carga. Quando você põe um balanceamento de carga, você baixa essa demanda para 25 a 30 kVA. Ou seja, você consome 10% da demanda do prédio para abastecer todos os carros do prédio. Então, isso dá isonomia, dá acesso para todo mundo a isso. E outro problema é físico. As instalações dos prédios, onde está o relógio de luz, não foram feitos para receber esse tipo de instalação dessa forma. E, por fim, o custo é mais alto, não faz o menor sentido. É mais barato para os moradores fazer um alimentador único da área da administração, você abre uma redistribuição na garagem e alimenta cada vaga adequadamente para que possa haver proteção. E mais, pessoal, se alguma coisa vai vir muito bem definida na norma dos bombeiros, é a definição de que tem que haver um desligamento comum de todos os carregadores na garagem. Quando você liga nos relógios, não é possível. Então, eu vou ter que voltar para trás para adaptar. A última coisa, carregador portátil em garagem de prédio também não funciona. Por quê? Porque o carregador portátil, ele também não dá para fazer modulação de carga, mesmo que você ligue na administração. Você não consegue ativar ele para modular a carga. E, portanto, você deveria considerar ele como fator de capacidade 1, que gera o mesmo problema. Então, pessoal, para lembrar hoje, de noite, não ligar no relógio de luz e não usar carregador portátil em garagem de prédio. Boa, Tadeu. Eu ia entrar justamente nessa questão aqui do produto em si. Eu quero que você, inclusive, fale um pouco aí sobre os tipos de carregadores, enfim, e se é feito um projeto antes também. Mas antes, vou voltar com você, Lisa, que é uma pergunta que chega muito também, né? Quem paga por toda essa adequação, essa implantação de instalação aí dos carregadores, né, nos condomínios, sejam eles individuais ou... Bom, a gente parte do princípio que o ideal seria que o condomínio fizesse uma solução coletiva, né? Que o condomínio fizesse uma análise técnica e providenciasse, né, o carregamento para os condôminos. Porque a gente imagina que, enfim, hoje a gente tem nos condomínios um número pequeno, né, de interessados, mas a expectativa é que isso aumente. E o dia que aumentar, né, não fica mais caro?
Então, o ideal e recomendável é que o condomínio faça, até para que o condomínio garanta que está sendo feito da forma adequada, tecnicamente, né, possível e que não vai causar prejuízo para os condôminos de forma geral. E nesse caso, o gasto precisa ser do condomínio, né? Partindo do princípio que é o condomínio que vai fazer essa instalação. Mas a gente também tem visto situações em que o condomínio chega numa composição ali com o condômino, né? A gente não entende que é o mais adequado, né? Por conta desses possíveis desdobramentos, né? Considerando essas questões técnicas todas. Mas, se o condomínio chegar num acordo com o condômino e não estiver disposto a custear, mas eu acho que aí, de novo, você precisa, né, estabelecer algumas regras, né, como, por exemplo, uma possível adequação, a depender depois se aquele condomínio de forma coletiva resolver fazer uma instalação, né, aquele condomínio que teve o gasto com a instalação individual, ele vai abrir mão daquela despesa que ele teve. Então, todas essas questões precisam ser observadas, né? Por isso que a gente também vem recomendando que seja feito pelo condomínio, para que o gasto seja suportado pela coletividade, mas também que o condomínio garanta que está sendo feito da forma adequada e que atenda o coletivo e não o individual. Porque a gente acha que em pouco tempo isso vai começar a dar bastante problema, tá? Se você começar a pensar só no individual. Porque o condomínio tem muito esse princípio, né? A gente fala disso para carregamento de carro elétrico e todos os outros. A partir do momento que você permite que um faça, você precisa permitir que todos os outros façam também, né? E se daqui a pouco outros quiserem, vai ser possível, né? Com essa solução individual que foi apresentada ali por um dos condôminos? Dificilmente. Provavelmente sai mais caro também, né? Exatamente. Não, e a Cara, solução individual para, do jeito que o Tadeu falou, que não façam, realmente, eu agora como consultor falo, não façam mesmo, ligar nos relógios, vai ser impossível, vai ser não, eu estou falando, é impossível você ligar nos relógios para todos os condôminos, e como a doutora Lisa falou, um fez, todos teriam de fazer. Então, tem que ter feito um trabalho com carregamento coletivo, com balanceamento de carga, e os próprios carregadores coletivos, o Tadeu pode me corrigir, já fazem essa distribuição de pagamentos aí, que não deve ser suportado pelo condomínio, obviamente. Exatamente. Os sistemas hoje, como é que eles funcionam? Tem duas partes, né? Primeiro, você faz com energia. Então, os sistemas mais modernos, é o que a gente faz aqui, enfim, quem faz isso direito no mercado o carregador, ele já é um medidor de energia. Então, quando ele carrega o carro, você já sabe que aquele usuário quem é, manda essa informação para a nuvem e no final do mês vai para a administradora de condomínio e cobra na cota condominial o valor da energia que ele consumiu, né? Ou pode ser cobrado no cartão de crédito, tem várias formas de cobrança. Agora, a infraestrutura do prédio, que é o que pesa, né, que você tem que fazer uma obra grande para poder atender todos os carregadores, aí você tem duas visões. Você tem condomínios que entendem, assim como é a piscina, a academia, que é uma melhoria importante para o condomínio, e você já faz uma infraestrutura comum com o investimento do condomínio, e tem muitos condomínios onde isso gera uma dor, porque o morador fala, poxa, mas eu vou demorar tanto para usar esse negócio, será que não dá para pagar depois? Aí existem modelos comerciais para isso. A gente mesmo faz um modelo que só paga quem entra, né? Mas já se faz a infraestrutura comum toda, etc. Mas é um modelo comercial, e aí cada empresa tem o seu modelo comercial. O que a gente observa é que o modelo onde só quem vai usar paga, mas a solução é coletiva, entendeu? Quer dizer, a solução é para a coletividade e ela garante que todo mundo vai ter acesso. Mas só quem vai entrar paga por ela, conforme vai entrando, tem uma aderência enorme e diminui muito o problema de fricção de aprovação, né? Uhum. Só complementando, Júlio, apareceu uma pergunta aí que eu tô vendo, não estou vendo ela inteira, mas é uma pergunta, até eu faço uma pergunta para o Tadeu aí. Você para fazer um carregamento, vai ter vários carregadores com balanceamento, que vai ter a conta certinho. Esses carregadores têm que ser da mesma empresa ou pode ser, eles se conversam se for de empresas separadas? É uma dúvida minha também que está aí Não, na tela. eles podem se conversar, tá? Então, como é que funciona? Você tem que ter um projeto elétrico de infraestrutura única, você tem que ter um sistema de balanceamento de carga único e você tem que ter um serviço de nuvem e os aplicativos únicos para funcionar, tá? Não dá para você trabalhar com mais de um ecossistema na mesma garagem. Agora, o carregador que vai entrar em cada vaga, individualmente, podem ser de marcas diferentes, desde que eles usem o mesmo protocolo de comunicação. Então, por exemplo, o que a gente faz? Quando a gente implanta, a gente tem o nosso carregador, o nosso ecossistema completo, tipo Apple, que funciona tudo bonitinho, mas se o cliente foi
lá na BYD, voltou com o carregador embaixo do braço para instalar. Ah, pois não, senhor, a gente pega o carregador dele e conecta no ecossistema de maneira super tranquila. Tá? Então, isso é possível. E é muito legal, porque dá para o cliente, ou para o morador, a pessoa de escolher o que ele quer. Né? Ah, eu tenho essa opção aqui, tenho a opção B, a opção C, ele escolhe qual que ele quer usar. O que não deveria ter, e a gente vê que é uma fonte de fricção enorme de problema em prédio, é quando, além de escolher o carregador, o morador aparece com o Zé Faísca mais próximo com uma solução mirabolante para ligar. Está tecnicamente errado, né? Então, são duas coisas diferentes, que tem que ser evitado. Então, instalação comum, carregador aquele que seja homologado e que o morador deseja usar. Só complementando, desculpe de novo, realmente o carro elétrico é muito seguro e tal, mas a instalação elétrica bem feita também é muito segura. A mal feita também pega fogo e isso é muito sério, não vai ser fogo na bateria, mas vai ser fogo na instalação do prédio, isso é muito sério. Então a instalação elétrica tem que ser muito bem feita, com engenheiros responsáveis, da RT, tudo certinho, isso a gente concorda, assina embaixo com todos os protocolos. E complementando também... É isso, né, Tadeu? O projeto que é feito antes também, né? Exatamente, porque quando você faz o projeto... Essa é outra vantagem do projeto ser feito uma vez só, porque você faz um projeto, você faz o escrutínio completo, revisa e garante que está tudo feito de acordo com a norma, e aí o síndico dorme tranquilo, né? Porque ele fala, poxa, já sei, cada vez que entrar um, eu já sei que está de acordo com a norma, eu não preciso ficar me preocupando e checando de novo, etc. E tal. O síndico, hoje em dia, ele já tem que entender de lei trabalhista, ele tem que entender de segurança do trabalho, ele tem que entender de um monte de coisas. Essas coisas ele tem que terceirizar para alguém que seja especializado e que resolva esse problema de uma vez só para ele. E tem um ponto, Tadeu, só para... Você falou aí que, então, os moradores, né, pode ocorrer, né, de cada um ali ter o seu sistema homologado ali, aquele seu carregador, né? E aí você falou de um protocolo de comunicação, tem que se comunicar com aquela base que foi instalada naquele condomínio, naquele produto. Né? Geralmente isso é comum? Eles se conversam mesmo ou só um ou outro que vai conseguir se integrar ali no sistema? Não, eu posso te falar no mercado brasileiro hoje, tá? A gente, por exemplo, existe o carregador da Power2Go, que é o nosso, a gente instala, beleza. O sistema ele vai falar com o carregador da WEG, da Intelbras, da Duozida, que são os maiores vendedores do mercado. Então, se você pegar a maior parte dos fabricantes do mercado, todos eles seguem um protocolo que chama OCPP, que permite você conectar nas diversas plataformas disponíveis e fazer a comunicação. O desafio, Júlio, não é esse. O desafio é que se você tem um responsável técnico, uma empresa que definiu a solução do condomínio e ela é responsável por integrar os diferentes devices que vão entrar, ela que tem que resolver esse problema. Quando você chega e fala assim, tem aqui o aplicativo XYZ, o Zé Faísca que fez a infraestrutura elétrica, etc., e aparece o morador com carregador, bom, quem que vai conectar esse carregador no sistema é o síndico, né? Aí começam as discussões de quem faz o quê. Então, pensar isso como um todo é muito, muito importante. E tem uma outra coisa que é interessante, Júlio, o Michael Tasso aqui colocou uma pergunta, o Tasso Michael colocou uma pergunta aqui sobre como é que faz os carregadores coletivos em vaga de visitante, tá? E é uma coisa super importante entender o que está acontecendo. Gente, tem prédio que nós entramos que tinha um carregador, tá? E a gente coloca lá na vaga de cada um. A gente faz coletivo também, mas você coloca lá na vaga do morador. Esses mesmos prédios hoje já tem 30 carregadores, 40 carregadores, tá? Daqui a 5 anos, a frota de carros brasileira vai ter quase 10% da frota de carro elétrico, se não chegar a 15%. Vai ter muito carregador. E aí, se você bota lá um carregador ou outro no prédio, e o prédio tem 200 moradores, vai faltar carregador. A gente já tem isso hoje. Condomínios que foram instalados há 3 anos atrás, com 2 carregadores coletivos, e tem 30 usuários. Dá briga no condomínio para saber quem vai usar o carregador. E até brinco com a turma, né? Ninguém quer descer de pijama às 11 horas da noite para tirar um carregador ou às 2 da manhã, porque o vizinho tem que carregar o carro, né? Mas só você carregar na sua vaga. E isso já é bem sacramentado hoje. A maior parte dos condomínios já chega e fala, olha, eu quero na vaga do morador para acabar de resolver esse problema e não quero me preocupar mais com isso, tá? Esse negócio é bem importante para garantir a felicidade de todos, tá? E tecnicamente é possível, então é super tranquilo. Só uma coisa, Júlio. Fala, perdão. Essa visão de não imediatista, mas de médio prazo para fazer um investimento como esse, médio e longo prazo, né? Exato. Essa coisa, a gente brinca, a gente chama essa solução de plano diretor, né? E esse conceito de você pensar ao longo prazo, né?
Todo mundo muda para um prédio pô, é um investimento de uma vida comprar um apartamento. O apartamento, ele é o maior investimento de 99% dos brasileiros. Quando ele compra um apartamento, o imóvel dele, é o investimento da vida dele, aquilo que ele vai, é o maior. Né? Então, é uma coisa que dura muitos anos. Então, tomar decisões de longo prazo num condomínio é muito importante, porque garante a felicidade de todos depois e garante que essas coisas funcionem bem, né? Bom, o nosso tempo tá, já chegamos aqui no limite, mas dá para ainda, Lisa, você queria falar alguma coisa? E aí, Tadeu, eu queria voltar com você para você falar rapidamente sobre custos, tá? Para dar só uma ordem de grandeza aqui para o pessoal. Aí a gente fecha. É só tomar um pouco de cuidado com essa questão do individual, porque a gente tem visto muitos condôminos chegando com RT, análise técnica, mas da situação particular dele, né? É avaliada a vaga, é o carregamento unitário do carro dele, e isso também nessas ações judiciais a gente percebe que ficou bem claro, né? O judiciário entende que não adianta você trazer uma análise individual da sua situação, você está dentro de um coletivo, né? E você precisa trazer algo que demonstre, né, uma solução para o coletivo e não só para ele. A RT só da sua vaga não vai adiantar. Tá certo. Tadeu, para a gente fechar, então, eu sei que cada caso é um caso, enfim, mas você consegue dar para a gente alguma noção assim de ordem de grandeza mesmo em relação a custos de projeto, de implantação e de manutenção e de uso aí para os moradores? Um projeto de área comum de um condomínio, tá? Ele vai variar entre 200 mil reais a R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, depende do condomínio onde você está. Se você for fazer esse projeto inicial para poder criar o que o pessoal chama de infraestrutura seca e quadros de distribuição locais, tá? Só que tem um outro modelo que eu expliquei que você não precisa fazer esse investimento. Então, você pode contratar isso como um serviço e aí cada morador vai pagando pela sua taxa de acesso, né? Então, a gente, por exemplo, segue esse modelo de assinatura. Então, quando um cliente procura nós, ele vai pagar uma taxa de acesso a esse plano diretor, que a gente chama, essa infraestrutura comum, né? Só a parcela dele, e aí vai ser calculado para o condomínio quanto que é essa taxa, normalmente um valor baixo, e aí ele paga um aluguel. E esse aluguel do carregador, que já inclui todo o serviço, instalação, manutenção, etc. e tal, hoje a gente cobra R$ 350 por mês. E é super bacana porque resolve o problema. E aí tem outros modelos, tem que você pode comprar o carregador, e aí tem uma infinidade de modelos possíveis. Tá? Mas para ter uma ideia de custo é mais ou menos isso. Tem uma taxa de acesso, mais uma mensalidade de R$ 350 por mês, você tem um carregador funcionando em casa. E é sensacional, né? Porque a pessoa que gasta R$ 1.000 por mês de combustível vai gastar metade disso, vai gastar com o carregador e com a energia elétrica metade. Quer dizer, sobra R$ 500 por mês para você fazer muitas outras coisas legais que você gosta de fazer. Com certeza. Bom, para a gente fechar, então, Milton, você gostaria de deixar aí algumas considerações finais aí da sua parte? Não, somente agradecer aí, falar para todo mundo aí que, novamente frisar que isso não é uma lei, não é uma norma, é uma consulta pública. Estamos atuando mesmo em cima de todas as entidades para viabilizar e a tecnologia chegando, não tem como voltar atrás, né? Vamos trabalhar aí e com certeza no final aí vai dar tudo certo aí junto ao Corpo de Bombeiros, junto aos condôminos, as entidades, e o carro elétrico veio para ficar, a gente não tem dúvida disso não. Com certeza. Sem chamar o Zé Faísca, hein? Não, isso é o principal, pelo amor de Deus, gente. Vamos instalar com responsabilidade essas instalações elétricas para carro elétrico, e não só para carro elétrico, para tudo dentro de um prédio, né? Tem que ter responsabilidade para tudo. Exato. Um grande abraço a todos e obrigado novamente pelo convite. Lisa, então você vai, considerações finais para a gente fechar. Depois lembrar, né, que é sempre uma responsabilidade muito grande cuidar de um condomínio. Então, acho que os síndicos precisam ter responsabilidade para dizer que sim, nem que não. E pensar que essa decisão dele pode trazer um conflito ali para aquele condomínio. Enfim, pode ser evitado se for feita a comunicação adequada, né, se for feita a análise técnica da forma apropriada, e, enfim, se for levado para discussão em assembleia. E acho que isso que vale para os condomínios, né, evitar conflito, briga, especialmente ação judicial, porque quando a gente fala de decisão judicial, então, a gente sabe que sempre traz bastante prejuízo para aquela comunidade, né, no que diz respeito ao conflito. Exatamente. Legal. Obrigado pelo convite aí. Ô, Júlio. Boa, Lisa. Júlio, a gente está passando por um momento histórico, né? Eu acho que poucas vezes na vida a gente vai ver momentos históricos, né? Então, a geração dos meus pais viu o Plano Real ser montado e ser colocado na rua fez 30 anos anteontem, né?
e aquelas pessoas fizeram a coisa certa. Eu acho que a gente tem nesse momento no setor condominial no Brasil a chance de participar ativamente de uma transição energética massiva. Esse trem já saiu, o mundo inteiro terá carros elétricos a partir de 2035, não se vende mais carro a gasolina na Europa e na China. Esses carros vão inundar as nossas ruas e vão estar presentes nas nossas garagens todos os dias. E a gente tem a chance de fazer a coisa certa e vai ser uma coisa sensacional. O dia que a gente andar na rua e não escutar mais barulho de carro, for um ambiente silencioso, sem fumaça, a gente nunca mais vai entender por que diabos a gente usava aquele meio de transporte barulhento com fumaça, né? E a gente tem condição de fazer isso agora com toda segurança e felicidade. Legal. E acho que em paralelo a isso, a gente tem o mercado livre de energia também chegando com tudo aí no mercado, né? Então, realmente, a gente está vivendo aí só o início de uma transformação, né? Muito legal, verdade. Bom, obrigado mais uma vez, Lisa, Milton, Tadeu, por participarem. Assim, é um tema muito específico, mas ao mesmo tempo super amplo, né? Porque tem várias frentes ali que a gente aborda. No SíndicoNet, a gente tem uma matéria que a gente desenvolveu sobre esse tema, então busquem lá por carregadores elétricos em condomínios, vocês vão encontrar facilmente. A gente vem atualizando e desenvolvendo novas matérias a todo momento também, porque é um assunto super orgânico também, ele vai tendo autorizações. A gente está acompanhando de perto também a evolução aí desse parecer ali, principalmente com o Milton, o próprio Tadeu também, né, atuando ali fortemente para que a gente chegue, né, num documento final razoável e, lógico, com segurança, assim, considerando principalmente as recomendações do Corpo de Bombeiros. Então, agradecer mais uma vez ao Grupo Souza Lima também por patrocinar mais uma live dos condomínios. Eu sempre falo isso e eu gosto de falar. Grupo Souza Lima, se eu não me engano, eu vou até checar ainda, é uma das empresas mais avaliadas na nossa plataforma, no Cotei Bem, e está entre as mais bem avaliadas também. É uma empresa de terceirização de funcionários em condomínios, praticamente nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Tá bom? Bom, obrigado a todos que assistiram a gente também. E a gente se encontra numa próxima live no SíndicoNet, num próximo evento, ou nos nossos boletins, ou no próprio SíndicoNet aí como um todo. Obrigado a todos vocês aí, mais uma vez. Tchau, Tadeu. Muito obrigado. Até logo. Boa tarde a todos. Tarde. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.